jogo QP Brasil, Questões Polêmicas do Brasil, é um jogo que pretende vir preencher uma lacuna que geralmente ocorre na escola, que é um trabalho com a atividade, com a capacidade da argumentação, né? Ele propõe uma atividade lúdica em torno da capacidade de argumentar. Saber argumentar é importante, e é importante que a escola trabalhe com a argumentação por vários motivos. Bom, em primeiro lugar, a argumentação está na base e é necessária para várias disciplinas que são ensinadas na escola. As ciências, a matemática, a língua portuguesa, todas são disciplinas que trabalham com a questão do raciocínio lógico, com a dedução, com as provas, com a prova científica, né? Então, o jogo vai contribuir para desenvolver capacidade argumentativa usada nessas disciplinas. Em segundo lugar, é importante este jogo não só para a escola, mas para a vida também, né? Porque saber argumentar é uma forma de a escola preparar o estudante para a participação na vida da comunidade, na vida pública. Há um estudioso chamado Breton que fala o seguinte sobre esse assunto, que argumentar não é um luxo, mas é uma necessidade. Não ser capaz de tomar a palavra, de colocar as suas ideias numa situação difícil, é algo que aumenta a desigualdade cultural e que vem, de alguma maneira, reforçar as desigualdades sociais e econômicas já existentes. Portanto, a necessidade de saber argumentar é fundamental. Para que esse jogo não fique ali parado, sem que as pessoas compreendam os grandes benefícios que ele traz, né, para os alunos, para os professores e, enfim, para toda a escola, então nós pensamos em fazer essa formação para os professores de língua portuguesa, para os pedagogos das escolas e também para os técnicos do ensino médio que trabalham em nossas superintendências. Quando a proposta surgiu, assim, a princípio a gente recebeu o jogo, a equipe sentou e analisou as questões, analisou o jogo e a gente chegou à conclusão de que seria interessante mesmo que os alunos participassem desse momento, fizessem essas oficinas, para que eles pudessem melhorar os argumentos deles, né, e conhecer também os tipos de argumentações que existem em questões polêmicas. A internet ia te ajudar por causa da rapidez. Então, nesse aspecto de educação, vocês podem perceber que a internet compensa sim o aspecto negativo que ela traz, por causa dos conteúdos impróprios, por causa desse tipo de coisa. A internet não vai conseguir compensar os males que ela traz para dentro de uma família. Um exemplo que nós temos é crianças que têm internet em casa, que pode ficar a tarde toda na internet. O que ela vai fazer? Às vezes ela precisa da internet para poder fazer um trabalho, sim, mas ela tem uma hora maior para poder mexer no que ela quiser. E na internet tem vários sites disponíveis, não é por idade. Então ela pode entrar naquele site na hora que ela quiser, ali aprender várias coisas. Nós temos vários casos de crianças que conversam com pessoas estranhas na internet e marcam até encontros. Quando a gente assiste aos estudantes jogando, é possível perceber claramente 3 movimentos importantes que o uso da linguagem promove, e especialmente na argumentação, né? É possível perceber, por exemplo, que o estudante precisa expressar-se, né? Dizer o que pensa, colocar em palavras o seu pensamento. É possível, inclusive, ver o quanto ele planeja o que fala, porque trata-se de uma fala pública, de uma fala de alguma maneira mais elaborada. Então, há um trabalho aí com a oralidade. Também é possível perceber o quanto que ele precisa interiorizar o outro, ver o que o outro disse
E, por último, ele precisa agir sobre o outro, ele precisa transformar o pensamento do outro. É esse o valor social da argumentação, porque para argumentar e convencer os jurados, ele precisa convencer, o que significa vencer com a ajuda do outro, transformando o outro e garantindo a aderência dos demais jurados. Então tinha que pensar em uma argumentação até mesmo contra a minha vontade, mas que fosse convincente para que todos pudessem concordar comigo que realmente era não. A gente pôde observar que os alunos, eles compreenderam, né, os dois lados da argumentação. Mesmo um aluno tendo uma ideia, né, contrária, mas ele teve que aprender a argumentar a favor de um tema, de uma determinada questão. Em alguns momentos, em algumas jogadas, pode ser que a sorte determine que o estudante tenha que defender uma ideia com a qual ele não concorda. Isso é muito importante de acontecer no jogo, porque obriga, de alguma maneira, o estudante a colocar-se na pele de uma outra pessoa. Isso favorece a convivência com a distinção, com o que é diferente, além do que faz com que ele, muitas vezes, reavalie a própria posição, seja para reforçá-la, seja para descartá-la. A grande vantagem do jogo é porque ele aumenta a competência argumentativa do nosso aluno. E baseado em quê? Como é que nós fazemos isso? A partir de questões polêmicas do seu cotidiano. O aluno ele é levado a assumir um ponto de vista e fundamentar o seu ponto de vista. O mais importante, porque a argumentação ela deixa de ser vazia. Todo mundo sabe que a internet é uma coisa assim que não é limitada, é ilimitada. Existem vários tipos de sites com vários tipos de conteúdos diferentes sobre vários tipos de faixa etária. Então a criança com um computador sozinho, ela pode sim cair nesse tipo de enrascada, mas eu acho que se ela é menor de idade, ela tem que ser supervisionada pelos pais. Mas e as crianças que ficam em casa sozinhas, que têm acesso a essa internet? Ela vai entrar ali na hora que ela quiser, porque muitas das vezes, infelizmente, não são todas as crianças que têm um adulto para acompanhar em casa, porque às vezes a mãe precisa de trabalhar e tem que deixar sozinho. Então, tem pais que colocam o computador como um meio para a criança se distrair, e é daí que começa. E o adolescente, você falou que o adolescente, ele não tem essa malícia toda, mas nós sabemos que existem vários adolescentes que são viciados na internet, às vezes por já crescer nessa rotina de ficar na internet, então é viciado. Então aí que mora o perigo. A gente não sabe qual é o site que ele está acessando. Nós podemos achar várias coisas interessantes na internet, mas não é suficiente para os estragos que ela pode trazer para uma família. Você tem a sua hora de falar. Os jurados, durante as argumentações, eles ficam calados, eles julgam depois. Então, por mais que você esteja ali querendo falar, você não pode falar, você só pode julgar o argumento das outras pessoas. Então isso é uma coisa que também o jogo ajuda a gente a trabalhar, saber a hora certa de falar. O jogo ele é trabalhado na esfera da oralidade e depois o aluno ele é levado a escrever. Então quando ele vai para a escrita, ele vai diferente. Ele já vai sabendo que um argumento de evidência, um argumento de exemplo, um argumento com fundamentação, com estatística, né, com o depoimento de uma pessoa conhecida porque conhece aquele assunto, isso é importante para a vida dele. Então ele vai ser um produtor de texto muito mais eficiente do que quando ele começou o jogo. O jogo, ele trouxe muitas informações sobre as questões polêmicas, que se caísse um texto que eu tivesse que fazer, eu ia ter mais argumentos contra ou a favor sobre o que eu estaria escrevendo. Para o aluno que vai produzir um artigo de opinião, é interessante ele notar que essas argumentações que ele faz, auxilia na construção do texto, né? Auxilia até mesmo no dia a dia, ele convencer melhor, né, as pessoas de um determinado assunto, um determinado tema, questões relativas à vida deles mesmos. Ele cresce muito, como cidadão, como aluno e preparado para enfrentar os desafios que um estudante tem que enfrentar. A argumentação, o ato de argumentar, apresenta-se, na maioria das vezes, como uma alternativa à violência física. O estudioso do assunto, Breton, diz o seguinte: quando uma situação de violência nos é imposta, atravessa o nosso caminho, acontece,
nós temos 3 possibilidades. Uma delas é recorrer à violência também. A segunda, fugir. E a terceira é tomar a palavra, explicar o nosso ponto de vista, argumentar e apaziguar a situação. Portanto, argumentar apresenta-se como uma possibilidade de aproximar-se de uma situação de maior humanidade.